Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal falando sobre o nosso Flamengo. Vamos falar sobre esse confronto contra o Grêmio, confronto importante, que tem técnico pressionado, e não, óbvio que não é o Felipe Luiz que a gente está falando. Além disso, o Flamengo está buscando ali no mercado, como vocês sabem, né? O Jorginho, aí tem aquela procura para tentar encontrar esse camisa 10, porque né, tá complicado há muito tempo. Ponta também. Vamos falar sobre isso. Então, o amigo rubro-negro que está aqui com a gente, seja muito bem-vindo, cara. Amanhã o Flamengo entra em campo, né, às 5h30 para enfrentar o Grêmio e, claro, aqui no canal, o nosso pré-jogo, às 4h30. Você está convidado aqui para chegar junto com a gente. Então, 4h30 é o nosso pré e logo após a partida, 7h30, é o nosso pós, tá? Chega junto aqui com a gente. E temos uma novidade aqui no canal muito importante, muito importante. Graças ao fortalecimento da comunidade, a gente tem mais argumentos para exigir, né, da plataforma do YouTube um parâmetro melhor, mais justo e que as coisas a gente consiga fazer, né, o nosso trabalho, uma continuidade do nosso trabalho. Agora, finalmente, a gente tem um botão do hypar. Então, amigo rubro-negro, hora da gente mostrar a nossa força aqui da nossa comunidade. Isso vinha prejudicando o nosso canal não ter. Então, além da curtida, agora você dá aquela hypada. Sabe qual é? Dá aquela hypada e dá pra gente mostrar a nossa força por aqui. Muito obrigado pela força e a moral de vocês. Agora a gente pode, que o nosso conteúdo seja mais visto e assim a nossa comunidade possa vir a crescer. Beleza? Fica atento aí, agora temos o botão hypar. Fechado? Muito, muito importante isso pra gente. Galera, vamos lá. O Flamengo tem uma matéria hoje que saiu no GE, que é o seguinte, que a matéria ela é titulada da seguinte forma. Além do Jorginho, né, o Flamengo mira outros reforços para as próximas janelas, veja as posições e tal. Aí tem ali, né, o clube identifica carências do elenco e prioriza 2 contratações no meio do ano. Como a gente já tem falado bastante, já trouxemos aqui a importância do Jorginho, o caso do Jorginho, né, eu acho que combina muito com esse estilo e tal do Flamengo. Só que ali no corpo da matéria, né, como a gente diz, né, ao longo da matéria, diz uma posição que eu acho um pouco curiosa. O clube também quer um atacante de lado, mais um ponta. E eu lembro que recentemente, numa das nossas lives, algum de vocês, algum amigo rubro-negro, falou assim, pô Godoy, o Flamengo precisa contratar um ponta. Aí eu de imediato falei com ele, pô cara, ponta é o que o Flamengo mais tem. O Flamengo precisa fazer com que os seus pontas rendem, porque o custo, ele é muito alto. E aí a gente volta a entrar nesse assunto, além daquela vez que eu falei com esse inscrito. Cara, o Flamengo pode estar buscando um jogador de lado, mas jogador de lado o Flamengo tem pra caramba. O Flamengo tem o Michael, o Flamengo tem o Cebolinha, o Flamengo tem o Luiz Araújo, Gonçalo Plata, apesar de alguns deles estarem jogando ali um pouco mais por dentro, como por exemplo o Gonçalo Plata, até mesmo a gente vê o Luiz Araújo, vimos até o Michael, mas aí é a loucura do Felipe fazendo isso. Ainda tem o Bruno Henrique, pois com o retorno do Pedro, um retorno com uma frequência maior, cara, não vai ser nenhuma surpresa a gente vê o Bruno Henrique mais aberto pelo lado esquerdo. Eu tô pra fazer até esse vídeo do Pedro, né, pra vocês, tô devendo, já vou preparar tudo certinho. Então assim, o problema na minha opinião não é o ponta, não tá rendendo. E outra, que é o principal na minha opinião, se você traz um ponta, se você traz esse jogador pra trabalhar pelos lados, eu acho que o Flamengo de imediato, ele tem que ir pro mercado e oferecer algum deles, porque gente, tá muito caro. Como é que o Flamengo pode ter uma posição para uma determinada função de jogadores que bate 5 milhões com tranquilidade? Estou falando só o lado esquerdo. Só o lado esquerdo. Se você somar as despesas mensais do Flamengo com Everton, Cebolinha, Michael e porque o Bruno Henrique, né? Mas seria o Bruno Henrique, bate 5 milhões com tranquilidade. 5 milhões com tranquilidade. Eu acho que, né, nesse ponto o Flamengo tem que fazer, né? Tem que manejar ali para que não... 5 milhões equivale a quase um time de linha com todos os jogadores ganhando 500 mil. E a gente estaria falando de apenas alguns jogadores de um lado do campo. Nem entra em consideração que o Plata também joga pelo lado esquerdo e o Luiz Araújo também joga pelo lado esquerdo. Então, nesse caso, ao meu entender, se o Flamengo realmente vai no mercado para buscar mais um, ele vai ter que saber o que fazer com os que já estão lá, né? Sem dúvida nenhuma. O Flamengo tem um confronto contra o Grêmio, e é o Grêmio do técnico Quinteiros, que tá bem pressionado, galera, tá bem pressionado. Apesar de que nas últimas 4 partidas ele venceu 3, mas é um Grêmio que não agrada nem um pouco, e tem uma pressão, tem a pressão por perder o Campeonato Gaúcho, vocês sabem, né, que tem essa rivalidade com o Internacional, esse confronto direto pesa demais e tal. E aí o Grêmio tem algumas características que eu trago pra vocês, como por exemplo,
O Grêmio hoje é o time da confeitaria, né? Porque ele ataca em bolo e ele marca em massa, né? Defende em massa e ataca em bolo. E tá tudo muito misturado, tá tudo assim, não tá legal. O que o Grêmio faz, na minha opinião, que pode vir a ser importante, e aí vale pro Flamengo ficar de olho, é o seguinte: o Grêmio sai com muita velocidade. Muita velocidade. Agora, a criação do Grêmio, o time dá muita bola longa, acaba rifando muito, a bola passa pouco no meio de campo, o Cristaldo participa pouco e é um jogador muito lúcido, porque de fato não tá nada bem. E aí o Quinteiros, por esses problemas táticos, aí são os problemas táticos, ele tá sendo muito cobrado. Além disso, tá mudando bastante o time, não tá encontrando o time ideal, permanece num 4-3-3, onde há muita crítica até dos colegas da imprensa gaúcha pelo modelo que o Grêmio se organiza taticamente. Então, com isso, tem muita pressão. A vitória até do Grêmio sobre o Atlético Mineiro na estreia do campeonato não traduziu bem o que foi a partida, pois o Atlético na ocasião perdeu muitas oportunidades, o que poderia, né, ser um outro placar. Então, assim, a pressão ela é muito grande e o Grêmio aposta muito nessa transição. Como, por exemplo, eu peguei esse lance aqui só como um exemplo para vocês. Uma recuperação próximo no centro de campo, aí o Grêmio faz isso bem. A galera vai, ultrapassa, os laterais são bem ofensivos, né? Aí vai, passe pra frente, verticalidade, passe pra frente, finalização, oportunidade, e é isso que tem sido o Grêmio. Um Grêmio para trabalhar a bola, pobreza, muita pobreza para trabalhar. Provavelmente a gente vai ver o Grêmio, até pelas suas dificuldades, e pela característica do Flamengo, a gente vai ver o Grêmio tentando marcar forte, e em um certo momento já buscando as transições. Vai querer sair em transição. Flamengo. Todo jogo que sucede uma partida que o Flamengo tenha perdido um resultado negativo, e foi um resultado negativo, muito negativo, no Maracanã, existe uma cobrança maior, uma pressão maior pelo resultado. Então, você tropeçou, joga próximo, você vai ter essa cobrança. Se você tem isso com uma estratégia que acaba sendo reprovada, como, por exemplo, o poupar, que é sempre reprovado, a pressão fica ainda maior. Então esse jogo pro Flamengo, ele acaba sendo muito importante até pro Flamengo dar uma acalmada nos ânimos. Pois apesar do Flamengo estar vindo no histórico muito bom, na primeira que veio negativo, e foi um resultado muito negativo por se tratar de Maracanã, fase de grupos, Libertadores, e a gente sabe que a delicadeza que talvez o grupo entre, já dá aquela, opa, riscaram já o fósforo. Próximo jogo é um jogo difícil contra o Grêmio, o Flamengo poupou alguns jogadores, então carrega uma expectativa de resultado positivo ainda maior. E esse jogo contra o Grêmio é muito importante para o Flamengo, campeonato brasileiro, um jogo fora de casa. Já venceu o Vitória fora de casa. Ser o visitante forte é uma tarefa muito importante e diferencial para esse campeonato brasileiro. A bola rola amanhã às 5h30 e, claro, você vai chegar junto aqui com a gente às 4h30 no nosso pré. Não se esqueça então, temos o Hypar, finalmente. Tamo junto, galera, a gente se vê. Valeu!